Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quem caminha com Cristo não fica para trás, seguimos juntos, rumo ao reino de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós, perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a colocar a palavra de Deus dentro da nossa rotina, o Espírito Santo, ele começa a participar da nossa vida. E isso influencia os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, como nós viemos falando todos esses dias. E isso acaba criando dentro de nós um caráter que ele se torna único, graças aos frutos do Espírito Santo. Então, quem tem essas características, quem busca as mesmas coisas, elas seguem Jesus. E Jesus está nos conduzindo aonde? À eternidade e ao reino de Deus. Todos aqueles que se arrependem, eles buscam uma vida melhor ao lado do Senhor. Porque essa vida sem Jesus, ela é insuportável. Só existe dor, só existe frustração, só existe lágrimas, desilusão. Existe uma dependência emocional muito grande, mas mesmo quando nós tínhamos todas as coisas, o sentimento de insatisfação, ele ainda existia dentro de nós, porque hoje nós descobrimos, graças à sabedoria de Deus e à palavra, que só existe satisfação quando Jesus está conosco. Então, ainda que nós pudéssemos conquistar esse mundo inteiro, não iria satisfazer a nossa alma e o nosso coração, e aquele sentimento de busca, de procura, de espera, ele continuaria existindo dentro de nós. Mas nesse meio tempo, nós vamos encontrar pessoas que às vezes ainda não tiveram um encontro com Jesus. E essas pessoas no passado eram nós mesmos. Nós vamos brigar, nós vamos discutir, nós vamos se desentender, nós vamos querer ter a razão, querer colocar o nosso ponto de vista, buscar os nossos próprios interesses, achar que é mérito, achar que precisa ser assim e achar que a nossa felicidade depende de certas coisas, e nós colocamos essa carga sobre as pessoas e dizemos: carregue porque eu acho que é assim, porque assim seria justo, e vivemos. Vai dar certo? Não vai. É normal que a gente se desentenda? Sim. Eu posso crer em Deus, você crê em Deus e a gente não concordar em algumas coisas? Sim. Mas enquanto faltar sabedoria, porque depois que a gente se converte, já não tem mais esse tipo de briga, já não tem mais espaço, porque o Espírito Santo, ele é perfeito na nossa vida. Se a gente vai lá em Mateus 18, versículos 5, 15 a 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então, de quem são essas palavras? De Jesus. E aquilo que Jesus diz é lei para nós. Nós não contestamos, nós não questionamos, nós não tentamos dar jeitinho e nem distorcemos. É clara e cristalina. Quando ele começa dizendo: se o seu irmão,
O irmão aqui ele está referindo a laço de sangue? Não. Ele está referindo a laço de crença. Então, todas as pessoas que dizem acreditar em Jesus, vou fazer uma pergunta para você. Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Deus? Você tem Jesus como seu Salvador, o seu Senhor? Você crê na palavra de Deus? Então, beleza. Se você disse sim para alguma dessas coisas, essa mensagem é para você. Se você disse não, ainda não é o momento, porque você será incapaz de entender isso às vezes. Porque quando nós não temos a sabedoria do Espírito Santo, nós queremos achar uma razão na culpa das pessoas. Ah, porque a pessoa mentiu, porque ela me enganou, porque ela me traiu, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. Então nós percebemos que se a pessoa ela fez isso é porque ela não é um irmão na fé. E ainda assim um irmão na fé pode cometer esses erros enquanto ele está se convertendo. Se nós fôssemos perfeitos, não precisaria existir o perdão. E um dia Pedro questionou Jesus: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse não, 70 vezes 7. Não para que esse seja um número que precisa ser contado, mas para demonstrar que muitas vezes as pessoas vão errar e se arrepender, e eu sempre trago isso para mim. Graças a Deus que eu tive muitas chances para poder errar e para poder aprender. Então ele fala assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro. Então alguém foi lá e mentiu, alguém foi e enganou, alguém foi e me fez alguma coisa. Só que quando ele diz pecar, ele não está dizendo fazer as coisas que eu acho. Deus está dizendo transgredir a lei. E nós sabemos os comportamentos que são da natureza humana. O brigar, o xingar, o enganar, o mentir, né, distorcer. Então assim, tudo aquilo a gente sabe que quando a gente... Mais fácil ainda. Como eu sei o que é pecado? Tudo que eu faço que me incomoda, que eu fico pensando depois e que eu me arrependo. Então se eu quiser descobrir o que é pecado, é só olhar dentro dos meus sentimentos, as coisas que eu faço e fico incomodado. Incomoda todo mundo. Incomoda todas as pessoas. E aquelas que você acha que não incomoda, que não ligam, não é porque as pessoas às vezes elas não verbalizam os sentimentos delas ou não demonstram, são boas mentirosas, que elas não estão sentindo nada. Então se o seu irmão pecar, você vai lá e mostra o erro. Como que eu mostro o erro? Pela palavra de Deus. Eu acho que não existe forma melhor de você conversar com uma pessoa que mostrando na palavra de Deus: olha, isso que você fez não está correto, não está de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor. Porque se essa pessoa ela estiver tomada pelo Espírito Santo, ela vai ler a palavra e vai se arrepender, que é o que acontece no começo conosco. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a nos arrepender. Só que às vezes passa um versículo, passa um momento, passa alguma coisa que às vezes ou a gente não compreendeu ou não entendeu. E essa é a oportunidade de nós revisitarmos esse versículo. Então nós vamos no nosso irmão e falamos: olha, o que você fez não está de acordo com aquilo que Jesus ensina. Olha, veja aqui. Mas faça isso em particular, só entre vocês. Então, quando alguém erra, eu não tenho que pegar essa exposição desse erro e ficar falando aos 4 cantos, ficar fazendo fofoca, ficar fazendo intriga, ficar tentando manipular a opinião das pessoas. Eu posso sim conversar com outras pessoas que elas já têm uma base bíblica, não a termo de fazer fofoca, mas dizendo: você percebeu esse tipo de comportamento ou aconteceu esse tipo de coisa? Não é acusando, mas é confirmando se aquilo é uma percepção correta. É como se um pai e uma mãe conversassem sobre um filho. Olha, ele tem feito isso com você também? Isso é a coisa mais natural. Não sai do campo da especulação de você atacar o caráter da pessoa, mas você preocupado que aquele tipo de comportamento pode ser uma brecha, pode ser um gatilho, e você precisa ajudar essa pessoa a fechar essa brecha. E é assim que nós vamos nos aperfeiçoando na palavra de Deus e no Espírito Santo, pois Deus corrige aquele que Ele muito ama. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou o seu irmão de volta. Então, presta atenção no que Jesus está dizendo. Nesse instante,
Se essa pessoa continuar fazendo as coisas que você faz, servindo ao Senhor, respeitando a palavra, essa pessoa ela vai continuar do teu lado. Se ela começar a não acreditar e não aceitar a correção, ela vai para outro lado. Olha o que ele fala: então você ganhou o seu irmão de volta. Se ele está voltando é porque ele foi a algum lugar. E é assim que as pessoas elas se desviam da igreja. O que a gente mais recebe é pessoas mandando mensagens dizendo: olha, quando eu era criança eu frequentava a igreja, ou eu tocava na igreja, ou eu fazia isso, mas eu me desviei. Olha como se desvia quando alguém vem me corrigir segundo a palavra de Deus e eu não aceito a correção. E eu acho que eu tô certo, eu acho que precisa ser assim, e a gente fica insistindo e teimando em fazer aquilo que é errado, e tudo aquilo que eu faço que é contrário à palavra de Deus, eu me desvio do Senhor. Por isso que essa mensagem ela diz: quem caminha com Cristo não fica para trás. Porque quem não seguir dessa forma vai desviar do caminho e vai ficar para trás. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que as Escrituras Sagradas dizem. Então olha como ele pegou um comportamento, algo que está escrito na Bíblia, e aplicou sobre aquela pessoa. Então lembra que eu disse que às vezes você vai conversar com outras pessoas para perguntar: você percebeu esse comportamento? E a pessoa fala: olha, eu percebi. Outra pessoa você pode conversar para confirmar se as duas tiverem dúvidas. Olha, você percebeu esse comportamento? Ah, eu percebi. Então, essas pessoas elas vão se reunir, chamar essa outra pessoa em particular para conversar com ela sobre isso que está acontecendo. Então você tentou uma primeira vez sozinho, utilizando da palavra de Deus. Você foi pela segunda vez com outras pessoas que perceberam o mesmo comportamento. E a palavra fala: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Então não é só eu acusar a pessoa: não, ele fez sim, vamos lá comigo falar porque ele tá assim. Não, nós temos que perguntar: você percebeu, você viu, você notou? Porque às vezes sou eu que estou pegando no pé das pessoas ou implicando. Mas se essa for a verdade, então olha como Deus ainda ele confirma as coisas, para que a gente não seja injusto, para que a gente não coloque às vezes alguma mágoa, algum ressentimento, ciúme, inveja, acima daquilo que a gente está vendo. Então ele fala para outras pessoas: olha, você está vendo isso? Então lembra que às vezes mais de uma pessoa disse a mesma coisa para você. E Jesus ele disse algo ainda mais importante: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então, enquanto essas pessoas elas estavam conversando sobre o que estava acontecendo, tinha uma opinião maior que de todos eles, que era do Espírito Santo, colocando discernimento, colocando sabedoria, para que essas pessoas elas não fossem injustas com essa pessoa. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então olha como tem todo um cuidado. Primeiro alguém olhou, foi lá, disse, conversou, pegou a palavra de Deus. Preocupado com essa pessoa, ela buscou outras pessoas que são irmãs na fé, que têm sabedoria e têm discernimento. Pessoas que estão com o Espírito Santo, conversou sobre esse comportamento com aquela pessoa. Então agora cabe não a mais um. Então eu sozinho eu vou ficar insistindo, cobrando uma pessoa, dizendo uma pessoa: não, a minha obrigação, segundo a palavra, é uma vez eu fazer isso. Da segunda vez que a gente for, a gente não vai mais sozinho. A gente vai com 2 ou 3 pessoas. E vai conversar com esse irmão, e vai expor com esse irmão. Aí vem a questão. A pessoa vai olhar, falar que todo mundo tá pegando no pé, que ninguém gosta, que não sei o quê. Quantas vezes a gente não quis fugir de casa quando era criança, porque o pai ou a mãe nos repreendeu, achando que aquilo, nossa, era o fim do mundo, porque eu só queria isso. Sempre que a gente luta com liberdade é para fazer algo errado.
Sempre que a gente está obedecendo a Deus, a gente não tem esse tipo de sentimento. Porque o diabo, ele só não pede, ele obriga, ele humilha, ele quer porque quer a todo custo. Ele não olha as consequências do que ele faz, ele não se importa, ele só quer. Então chegou 2 pessoas e conversou com essa pessoa. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. Aqui eu vou tratar a igreja não como a igreja, como a gente conhece, um lugar de pessoas estranhas. Que às vezes você conhece algumas poucas pessoas, mas não todas. Lugar onde ainda existem pessoas que estão se convertendo ali no meio. Então a igreja pode ser um grupo de evangelização, a igreja pode ser pessoas que você se reúne para orar na sua casa, a igreja pode ser pessoas que você conhece que têm o Espírito Santo, a igreja já é um número maior de pessoas que se converteram, ou que estão lendo a palavra, ou que estão buscando a palavra. Então quando a gente conta para a igreja, não é para expor a pessoa, mas para tentar achar algum contraponto, alguma forma de tentar ajudar essa pessoa. E olha o que ela fala, e se ela não ouvir a igreja? Então eu não vejo como colocando essa pessoa numa praça pública, em cima de um púlpito e malhando ela, mas conversando junto com outras pessoas, porque talvez uma palavra, uma forma, às vezes acaba tocando o nosso coração, ou aquele ato de saber que aquelas pessoas são as pessoas que gostam de nós. Eu não posso olhar o lugar que eu vivo ou o lugar que Deus me colocou como as pessoas que não gostam. Pode ser as pessoas da minha própria casa. Se elas tiverem Jesus como seu Senhor, se elas costumarem ter encontros, isso tudo baseado na palavra de Deus, tá perfeito. Então nós vamos colocar essa pessoa diante de algo maior, de pessoas maduras na fé. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Trate essa pessoa como uma não convertida ou como uma pessoa não cristã. Se ele usou a palavra pagão, eu posso casar com essa pessoa? Deus pediu para não casar com pessoas que não têm a mesma fé, que não são irmãos. E aí? Você acha que vai dar certo você colocar essa pessoa dentro da tua casa? Você acha que você vai pegar a palavra de Deus e vai mostrar para essa pessoa, ela vai escutar? Ela não vai. Então aqui já ficou claro como uma pessoa ela começa a se desconverter. Quando ela peca, não aceita o que fez, não aceita a palavra, não aceita a repreensão, não aceita a correção, acha que está tudo certo, aí ela sai da igreja e o que ela faz? Funda uma nova igreja. Por que você acha que existem tantas denominações de igreja evangélica com tudo quanto é nome que você já viu na vida, um mais estranho com outros? Algumas são bem conhecidas, mas a maioria são pastores remanescentes, que não deram certo em alguma igreja, que receberam alguma exortação, que se sentiram doídos e foram lá e fundaram outra igreja. Vai dar certo? Não vai. Então quando ele diz sobre um cobrador de impostos, é uma pessoa que ninguém gosta. Então você olha, trata essa pessoa, você esquece dela. Tem pessoas que nós evangelizamos, começaram a aceitar o caminho, mudar de vida, pararam de ficar bebendo, de ficar fazendo as coisas erradas, de ficar tudo, e isso foi seguindo. Chegou um tempo que ela falou, não quero mais isso. A gente foi lá e falou, olha, a palavra tá dizendo, e não sei o que, fomos uma, com duas, não quer mais? Aí virou pagão, entrega para Deus, entendeu? Entrega para Deus não, entrega para o mundo. E aí quando ela voltar, ela vai voltar lá no começo. Como eu volto? Se aconteceu isso na minha vida, eu vou ser descartado para sempre? É claro que não. Precisa do arrependimento e da palavra de Deus. O caminho sempre é o mesmo. Quando você voltar a fazer as coisas de antes, de quando você se perdeu, você volta para o caminho que é o correto. É só isso. Andar junto é fazer as mesmas coisas, é acertar as mesmas coisas, é perceber que quando alguém fala, se a pessoa ela não tá pegando no pé, ela não tá brigando, né? Ela não tá cagando na cabeça. Se vier junto da palavra de Deus demonstrando alguma coisa, Deus está tentando te corrigir. E se você não aceitar, depois de algumas correções, você vai ficar no meio do caminho. E aí não reclama do Espírito Santo, não reclama dos sentimentos. E aí, tendo em mente tudo isso, a gente vai para Tito 3, versículo 10, 11 e 14. A palavra do Senhor ela diz assim:
Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso não tenha nada a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho, e os seus pecados provam que ela está errada. Que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em casos de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Então Paulo, ele está conversando com Tito. É a continuação da carta que nós lemos ontem. E olha que coisa interessante. E a gente sempre precisa ter isso em mente. Paulo nunca ouviu uma pregação de Jesus. Paulo nunca viu Jesus como os discípulos viram. Ele não caminhou com Jesus, ele não fez nada. Paulo teve um encontro com Jesus em espírito, como é o mesmo encontro que nós temos hoje, exatamente hoje. O evangelho naquela época ele não existia. Quando ele fala evangelho, ele está dizendo as boas novas do reino de Deus. Então sempre que eles falavam de Jesus, o falar de Jesus era o evangelho. Para ficar diferente, eu estou evangelizando, eu estou falando sobre Jesus. E olha como ele percebeu: se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, se uma pessoa pecar entre vocês, olha como ele está dando o mesmo conselho de Jesus. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo e nós vamos aconselhar as outras pessoas, o sentido das coisas permanece o mesmo. A essência é a mesma. Então não se preocupe quando você for evangelizar, quando você for conversar e falar que você já tem buscado o Senhor, que você já tem sentido os frutos do Espírito Santo, que você tem sentido paz, que aquele descontrole emocional passou, que você já não tem mais mentido, que você já não tem mais ódio, já não tem mais raiva, que as coisas elas têm diminuído na tua vida. Então o estado do teu coração ele vem se transformando, você vem se convertendo. Então ele está pegando essa pessoa de novo. Ó. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, olha como ele chama de novo os mesmos termos, irmãos na fé. Vai existir pessoas que não fazem parte da nossa fé e não são os nossos irmãos que vão querer causar divisão? Sim. Nós vivemos uma batalha espiritual onde nós estamos tentando converter as pessoas para o Senhor, as pessoas que não são dele, e o diabo está tentando desconverter as pessoas que são do Senhor, colocando coisas nos pensamentos. E a batalha espiritual é na onde? É na nossa mente. Nós escutamos a quem nos pensamentos? Os espíritos. Fica claro agora por que começa aquela loucura dentro da nossa cabeça? Parece que tem vozes, parece que não para, e aquela doideira inteira. Quando ele não consegue desse jeito, ele vai colocar um sonho. Como eu sei se um sonho ele veio de Deus ou não? Quando você acorda, observa os teus sentimentos. Pode ter acontecido só desgraça dentro do sonho. Se for um sonho enviado por Deus, você vai sentir paz. Você não vai acordar perturbado, tribulado, não vai sentir nada, porque Jesus, ele fala, olha, eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar vocês. Então, ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. Então, esses sentimentos ruins, eles não vão fazer. Mas se foi o diabo que colocou no meu coração, eu vou acordar extremamente gatilhado. Pode ter certeza, eu vou acordar gatilhado emocionalmente. Vou acordar sofrendo, preocupado, angustiado, com medo, com ansiedade, sabe, com temor, com tudo isso, tá? Aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes. Então aqui ele pega o mesmo exemplo de aconselhar as pessoas. Diferente de Jesus, ele acha, no ponto de vista dele, que precisa ir você 2 vezes, mas Cristo já deu um ensinamento ainda mais profundo. Olha, primeiro você vai sozinho, em particular, leva a tua Bíblia, mostra na palavra, depois você conversa com outra pessoa que você confia, que já é convertida, que não é fofoqueira, que não vai ficar julgando as pessoas nem nada, mas que vai tentar um crescimento espiritual dessa pessoa. Aí você chega nesse irmão de novo e conversa. Então assim, existe. E Paulo tinha esse discernimento. Aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes,
mas depois não tenha mais nada a ver com ela. E dá a impressão que nós temos que ficar insistindo. Eu tenho que ficar insistindo. Você manda o devocional, você dá uma Bíblia, você faz um negócio, você pergunta, você fala, e a pessoa sempre com a mesma desculpa. Não tenho tempo, não tenho tempo. Eu não pergunto mais nada. Se a pessoa tá afim, a gente gasta todo o tempo do mundo. Se ela não tá afim, a gente para de falar. Dá preguiça, sabe? Não dá mais vontade de exortar a pessoa, porque você falou uma vez, explicou, fez. Cara, a pessoa já não quer mais ouvir, você já não vai falar mais nada. Não tenha mais nada a ver com ela. De novo, é a confirmação da frase. Quem anda junto não fica para trás. Quem não anda junto vai ficar no meio do caminho. Agora vem a pergunta. Se Deus está dizendo para mim que se duas pessoas elas não concordam, se elas têm divisões, não é nem para ela ficar junta, como que elas podem ter um relacionamento? Como que pode dar certo uma relação desse jeito? Agora você entende por que a tua casa se tornou um inferno, por que as tuas amizades são sempre desse jeito, ou porque você não para com ninguém, ou porque não dá certo em lugar nenhum, em emprego nenhum, em nada. Nós temos que notar que às vezes quando muda tudo, a única coisa que tem mudado somos nós. Que como parece que para todo mundo a pessoa faz mal e para alguém não faz, então talvez o problema sejamos nós também. Cada um desperta uma pessoa dentro do outro. E graças a Deus eu consigo conviver com todas as pessoas, com a sabedoria e a unção que Deus dá. Tem pessoas que eu não concordo com as coisas que fazem? Sim, mas eu trato com educação, não preciso ficar perseguindo pessoas. Então eu sei que vai existir divisões, que as pessoas que não tiverem com Jesus, elas não vão para o mesmo lugar que eu. Elas não estão seguindo para o reino de Deus. Então aquilo que eu dizer não vai ter valor nenhum, porque ela não é um irmão na fé. E Jesus ele diz, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? São aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Então a gente tem que prestar muito bem atenção nas coisas como elas são. E aqui vai chegar um momento que nós vamos ter que deixar as pessoas seguirem. Nós não pregamos o livre-árbitro? Isso é. Eu vou ficar obrigando a pessoa a estar perto de Deus se ela não quer estar perto de Deus? Eu não vou. Só que eu também não sou obrigado a ficar convivendo com pessoas que ficam pecando contra mim, me agredindo verbalmente, mentindo, enganando, distorcendo, manipulando, fazendo aquilo que é contra a palavra. Eu não sou. Pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho. Então o meu comportamento ele vai continuar com os frutos do Espírito Santo enquanto eu tiver o Evangelho como base da minha vida. Porque se eu mudar, acabou. E os seus pecados provam que ela está errada. Então se ela está me falando que ela está sentindo triste, que ela sente medo, que ela sente ansiedade, raiva, ódio, angústia, eu vejo que essa pessoa ela briga, que ela discute, que o tempo inteiro está de mau humor, que levanta a voz para qualquer tipo de coisa. Você vê que ela está machucada muitas vezes, que vai falar de certos assuntos, ela chora. Então tá claro que ela não está com o Senhor, que existem pecados que precisam ser confessados. Agora ficou claro o que é o pecado? O pecado é quando eu converso, é quando eu admito, é quando eu aceito, eu estava errado. Olha que exemplo bom. Agora você imagina uma vida inteira Deus tentando corrigir, você fazendo de conta que não tinha nada, você foi abandonado no meio do caminho. Deus tem paciência de esperar a gente voltar? Sim, que é o que nós falamos ontem. Esperar que você volte, esperar que você reconheça, esperar que você busque a palavra, admita que está errada. Olha, eu gostei dessa palavra, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem. Então qual é o nosso propósito? Eu tenho que usar o tempo para fazer o que é bom, para fazer no bem. E como eu faço isso? Servindo a Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. E ajudando os outros em caso de necessidade. Necessidade não é só física, necessidade é espiritual. Então, como eu tenho que gastar o tempo? Como a nossa gente, como o nosso povo, os nossos irmãos na fé, gastam o seu tempo? Ajudando outras pessoas, evangelizando. Olha como toda palavra ela se amarra dentro do nosso comportamento e nós vamos entendendo a razão por que nós transformamos e por que Deus continua agindo na nossa vida. Para que assim a vida
da nossa gente seja útil. Então a minha vida, ela precisa ser útil para Deus e não inútil. As minhas palavras, elas têm que trazer as pessoas para mais perto de Jesus e não para longe. O que eu falo não pode causar ódio, não pode causar desentendimento, nem briga, nem raiva, nem nada. Eu tenho que gastar o meu tempo. Olha o termo aqui, gastar tempo. O que o diabo quer? Que nós gastamos o tempo sendo inútil. Se você tem depressão, você é 100% inútil. Não faz bem, não consegue sair de uma cama. Você vai ver quando Jesus entrar na tua vida como entrou na minha. Se esse estado vai existir. Nunca mais. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a pensar nos teus pecados. Começa a se arrepender. Começa pedindo perdão. Você vai se tornar um irmão na fé. Porque nós cremos. Irmão na fé. Como que aumenta a fé? Lendo a palavra de Deus. Na presença do Espírito Santo. Reconhecimento de pecado. Acabou. Fim. Sem remédio, sem tratamento, sem nada. Tua vida vai se tornar outra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos continuar caminhando todos juntos com Cristo, rumo ao reino de Deus. Nós não deixamos ninguém para trás, a não ser que essa pessoa ela não queira caminhar. Nós não somos muletas espirituais que carregamos as pessoas, não. Nós temos um Senhor que cura, um Senhor que anima, um Senhor que exorta, um Senhor que ajuda. Isso não é papel nosso. O nosso papel é falar o que Deus pede e fazer da forma que Ele quer. De resto, passou disso, é um evangelho que não é meu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.